Estudo Bíblico, Livro de Apocalipse. Esse estudo foi feito pela missionária Edmeia Williams, com alguns acréscimos do Dr. Russell Shedd, do pastor Aloysio de Moraes Filho e da missionária Sandra Bivar Neves. Apocalipse 1. O livro é uma profecia de coisas que irão acontecer. Não é revelação de João, é revelação de Jesus para João. Verso 1. Todo o tempo de Jesus aqui na terra, como homem, foi para pregar a palavra, fazer milagres, ir para a cruz e ressuscitar. E quando pensamos em Jesus, pensamos nessas coisas. Mas temos que pensar em Jesus como nosso noivo. Este é revelado a nós pelo Espírito Santo através do livro de Apocalipse, para que a igreja reconheça quem é o seu noivo. Temos que olhar para o noivo verdadeiro que vamos encontrar e que será nosso para toda a eternidade. Jesus aqui na terra teve como objetivo revelar o Pai em sua plenitude. Quando Jesus subiu aos céus, o Pai passa a revelar o Filho, para que a igreja saiba quem é o seu noivo. E ele não está mais com os pés furados. Seus pés são como bronze polido. O nosso noivo não tem mais os pregos em suas mãos. Agora suas mãos têm 7 estrelas, que são os anjos das igrejas. Ele agora não tem mais o rosto e o cabelo sujos de sangue. O rosto é como chamas de fogo, como o sol ao meio-dia, que já existia antes de tudo. E os cabelos são como lã branca, falando-nos da eternidade. Nosso noivo não tem mais os olhos lacrimejando de dor na cruz. Os olhos dele são como chamas de fogo. O nosso noivo não está mais com a língua de fora, de dor, mas sua língua é espada afiada de 2 gumes. O nosso noivo não está mais nu na cruz, mas está vestido com uma túnica sacerdotal, e na altura do peito uma cinta de ouro. Este é o Cristo que o Pai veio revelar para a igreja, para podermos olhar para esse Cristo vitorioso, e não para o bebê na manjedoura, nem para o Cristo morto na cruz. Apocalipse vem nos mostrar a supremacia, a autoridade e o poder de nosso glorioso Senhor. Revelar significa desvendar, tirar o véu, para vermos Jesus descoberto. Aqui na terra, ele estava continuamente se esvaziando de sua glória, por isso ninguém o viu em sua glória. Viram a transfiguração, mas não o viram glorificado em sua plenitude. Mas nesse livro, o Pai vem revelar o Filho em sua glória, e quem lê, ouve e guarda esta profecia é bem-aventurado. O propósito imediato desse livro é encorajar quem está sofrendo perseguições, mas é endereçada a todas as igrejas para mostrar que elas, mesmo enfrentando problemas, ainda que estejam sendo oprimidas, Deus é o remédio para a doença de cada uma das igrejas. A igreja não pode achar que aqui na terra será um mar de rosas, mas ela tem que saber que se estiver em dificuldade, essa luta faz parte de um propósito de Deus. Não significa que Deus quer que soframos, mas que no sofrimento Deus está conosco e que mesmo morrendo, sendo fiéis até o fim, teremos a vida eterna, pois a morte já foi tragada. Ou você aceita que o Cristo da igreja é o Cristo da glória, ou você não vai ter a visão real de seu noivo. Temos que olhar o Cristo da glória, nosso noivo glorificado, senão esse noivo continuará pequeno. As perguntas que o livro de Apocalipse faz é: quem é o Senhor do universo? Todas as coisas vão acontecer de acordo com o plano divino? Sim. Deus vai desistir de tudo? Não. Há ou não um horizonte visível na história? A resposta é sim,
E vamos ver isso escrito. A verdade central é que Jesus tem o controle de todo o universo, tem o controle de toda a situação. Existem muitos temas, mas o primeiro é a glória e a magnificência de Jesus Cristo sendo desvendada. O maior foco está no capítulo 1, porque nele estão todas as chaves. Apocalipse 1. João é instruído a escrever às 7 igrejas da Ásia, começando com uma admirável saudação: graça e paz. Da parte de quem? Daquele que era, que é e que há de vir. Da parte do Pai, da parte do Espírito. E no verso 5, da parte de Jesus, que é a fiel testemunha. É a Trindade desejando para nós graça e paz. E é nesta saudação que o Filho será revelado. 7 é uma palavra que significa totalidade. Então, 7 espíritos significam totalidade do poder. 7 olhos significam totalidade da visão. 7 chifres significam totalidade do poder, porque chifre significa poder. 7 cabeças, totalidade do império. 7 igrejas da Ásia não significam só as igrejas citadas, pois havia mais de 10 naquela região. Significa todas as etapas da igreja de Jesus aqui na Terra. O Espírito ministra em sua totalidade em todas as igrejas espalhadas pela terra. O número 7 significa domínio completo. O dragão de 7 cabeças. Não é a cabeça que domina? Dragão significava dragão que, quando entrava, dominava tudo. Qualquer coisa com inteireza é 7. 7 espíritos. O número 7 aplica-se ao Espírito Santo para indicar que seu poder e sua autoridade são totais, conforme Isaías, capítulo 11, verso 2. Jesus tem que ser olhado como fiel testemunha, primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Jesus é apresentado a nós de maneira radiante, exuberante. Fiel testemunha. Foi fiel durante todo o seu ministério. Foi fiel ao Pai mesmo na hora da dor, mesmo na hora da morte, na hora de enfrentar os carrascos. Em momento nenhum ele negou o Pai. Disse que não tinha vindo aqui para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do Pai que o havia enviado e efetuar a sua obra. Isso é fidelidade. Primogênito dentre os mortos, porque foi o primeiro que ressurgiu dos mortos para a eternidade. Ressuscitou para viver para sempre, e ele deixa de ser o unigênito do Pai para ser o primeiro de muitos que hão de ressuscitar com ele. Vamos segui-lo, ressuscitar com ele para toda a eternidade. A igreja precisa ver Cristo como o Rei de todos os reis, o Senhor de todos os senhores. No verso 5, João entra numa doxologia, faz uso de palavras engrandecendo a Jesus, diante da supremacia da glória de Jesus. Ele entra numa exultação, numa inevitável onda de adoração e começa a glorificar a Jesus. João contempla todos os títulos de seu Senhor e Salvador, reconhecendo que primeiro nos amou e, porque nos amou, nos libertou. Só Cristo poderia nos amar enquanto estávamos sujos. Antes de sermos lavados, Ele nos amou. E no verso 6, Ele, porque nos limpou e nos levantou, constituiu-nos reino e sacerdotes. Deu-nos a mitra e a coroa para adornar a nossa fronte. A mitra é um turbante que se punha na cabeça e era usada pelo sacerdote e significa autoridade espiritual. Só os sacerdotes podiam usar.
A mitra do sumo sacerdote tinha uma placa de ouro escrita: Santidade ao Senhor. Êxodo 28, 36 a 38. Quando Jesus nos constituiu reino e sacerdotes para o Pai, Ele nos deu a mitra e a coroa, porque se somos reis, dominamos, pois todo rei tem uma coroa. Significa que temos autoridade sobre os céus e sobre a terra. Como sacerdotes, temos autoridade espiritual. Como reis, temos autoridade temporal, o que significa que temos autoridade nos céus, sacerdotes, e na terra, reis. Quando Jesus ressuscitou, disse: toda autoridade vos é dada nos céus e na terra. Ele nos levantou a este ponto e Ele quer que reinemos sobre o pecado e, como sacerdotes, devemos representar o mundo diante de Deus e prender o mundo pelas correntes da oração de fé. Somos amados por Jesus e somos libertos e levantados à posição de reis e sacerdotes. Verso 7. Jesus é o Senhor real, a quem o Pai dá toda a autoridade. Jesus nos redimiu da culpa e do poder do pecado. Todas as tribos se lamentarão, porque sua atitude não foi correta com Jesus, mas os que o amam regozijar-se-ão com a volta dele. Cristo vem com as nuvens, como está escrito em Atos 1:11, sobre sua subida aos céus depois da ressurreição, quando foi encoberto pelas nuvens. Mateus 24, 30, 31. Verso 8. Ele é o alfa e o ômega. Ele é a primeira letra e a última. A comunicação já está completa e o que tinha que ser falado já foi dito. Versos 9 a 12. No verso 9, João diz que é o nosso companheiro nas tribulações. Roma impediu seu contato com seus irmãos, mas não conseguiu impedir seu contato com o reino, com os céus. Assim também podemos ser impedidos pelas autoridades terrenas e até pelo príncipe deste mundo, mas ninguém pode impedir nosso contato com o reino de Deus, nem nosso crescimento espiritual se quisermos crescer. Ele estava em Patmos, isolado, mas continuou ligado em seu Senhor. Por isso pôde ter uma revelação que mudou a vida dele e a de todos que lerem e guardarem esta profecia. Estava em espírito em outro mundo, não importavam as circunstâncias. É tão lindo ver que João, em sua solidão, pôde ver Jesus em sua glória. Verso 10. Ele descreve uma voz como a de trombeta e se volta para ver quem está falando com ele. Ele não vê, ele ouve. E aqui começa a verdadeira revelação do livro de Apocalipse. Ele fica surpreso porque a voz está atrás dele e não na frente ou ao lado. Isso era necessário para que ele não ouvisse outros sons, inclusive os dele. Quantas vezes deixamos de ouvir a voz de Deus porque nossos ouvidos estão com outros sons? Uma das coisas mais abomináveis é como as pessoas procuram sons e barulhos. Estamos hoje com medo do silêncio. Há uma grande poluição sonora. Temos medo de nossos próprios sons. As pessoas têm medo de se encontrar consigo mesmas ou têm medo de ouvir a voz de Deus. Quando ele olhou para trás, ele pôde ver um semelhante a Filho do Homem. Jesus apareceu atrás de João. Isaías 30, 21. Jesus é o caminho. Voz como de trombeta. João compara a voz de Jesus com a voz de trombeta. O som deste instrumento era um som sobrenatural da presença de Deus. Porque trombeta para João
era a voz de Deus. Quando Deus se apresentou ao povo no Monte Sinai para dar os mandamentos, ouvia-se forte clamor como de trombeta. O monte fumegava, ouvia-se trovões e relâmpagos. Então o Senhor lhe deu uma ordem para escrever às 7 igrejas da Ásia, dando o nome de cada uma. O Senhor não deixa dúvida do que Ele quer que seja feito. Quando Ele mandou que seus discípulos fossem por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura, Ele deixou clara a sua vontade. As pessoas querem algo especial para irem. Ele já mandou, não precisa mandar novamente. João voltou-se para ver quem falava com ele. Agora ele está afastado da visão natural e passa a ter uma visão espiritual. Ele começa a ver espiritualmente as coisas em outra dimensão. Quem está falando com ele está em espírito, mas de início ele vê o Cristo glorificado e vê os 7 candeeiros de ouro. Verso 12. João primeiro vê a igreja, que são os candeeiros, para depois ver Jesus no meio da igreja. Isso significa que ninguém verá Jesus em glória se não for através da igreja dele aqui na terra. Tem que estar no corpo. A igreja é a luz do mundo, candeeiro e o sal da terra. E o sal impede que as coisas se corrompam, que a carne apodreça. João não conhecia este Cristo da glória, mas Deus vem revelar à igreja este noivo verdadeiro. Vestes talares. Fala de sua dignidade de sumo sacerdote. Cinta de ouro, significando a dignidade de rei. Pés semelhantes ao bronze polido. Pisava firme e forte, não tinha mais os pés furados. Onde ele pisa, purifica e domina. Cabeça e cabelos brancos. Significa que é eterno. Significa o caráter eterno do nosso noivo. Não é mais a cabeça ensanguentada da cruz, mostrando que as nossas dores passarão e que também seremos eternos. É a cabeça de alguém que sempre existiu. E branco também simboliza santidade, reverência e eterna deidade de Cristo. A ele se aplica a descrição de Daniel, do ancião de dias, Daniel 7:9. Olhos como chamas de fogo, olhos que penetram, queimando e purificando. Voz como de muitas águas. Em Ezequiel 43:2, vemos que, para Ezequiel, a voz de Deus também soava como a voz de muitas águas, simbolizando a autoridade e a soberania de Deus. 7 estrelas na mão direita indica que a liderança da igreja tem uma posição de grande honra e autoridade. Afiada espada de 2 gumes significa o penetrante poder de sua palavra profética, que vem sempre como espada, separando o santo do profano, o puro do impuro. Ele foi nas nuvens, ato 1, e voltará das nuvens, e todo olho o verá. Seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ser pré-existente e poderoso. Ninguém pode olhar para o sol, ninguém estando na carne pode ver seu rosto. Por isso, João caiu como morto ao ver a glória de Jesus Cristo. Mas a sua mão direita toca-o e com a voz, como um som de muitas águas, diz: não temas. As mesmas palavras ditas a Pedro antes dele andar sobre as águas. Estas palavras confortaram João e ele concluiu dizendo: eu sou o primeiro e o último, eu vivo. E João fica incumbido de revelar a todos as coisas que haveriam de vir, avisando a igreja de Jesus
que tinha que abrir os olhos para 3 coisas que o adversário iria sempre colocar no caminho dos santos: perseguição, engano e pecado. Quando Deus nos dá uma revelação, é para sermos abençoados e abençoarmos a outros.